Ô mãe, já terminei de estudar. Só acredito vendo, hein? Ô mãe, já tô lavando a louça. Só acredito vendo, hein? Ô mãe, já tirei o lixo. Só acredito vendo. Conhecem algumas pessoas que são assim, que duvidam de tudo, que só acreditam se verem? Pois é, na história de hoje nós iremos falar de uma pessoa que ficou conhecida por um episódio que ele queria ver para crer. Essa história está lá em João 20, do verso 24 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo no lado, de modo nenhum eu acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha o dedo no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor, Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Era um domingo, depois que Jesus havia sido crucificado e os seus discípulos haviam se reunido em uma sala com as portas fechadas. Eles estavam na sala fechada porque eles estavam com medo das pessoas que tinham crucificado Jesus pegarem ele, do que elas poderiam fazer com eles. A Bíblia nos diz que mesmo eles estando com as portas fechadas, Jesus entrou na sala e esteve com os seus discípulos. Quando os discípulos viram Jesus, eles ficaram contentes. Mas um dos seus discípulos, cujo nome era Tomé, ele não estava ali com eles. Eu não sei por que Tomé não estava lá naquele dia. Talvez ele estivesse pescando, talvez ele estivesse fazendo alguma outra coisa. Mas ele não estava lá naquele dia, então ele não ouviu. Ele não viu Jesus e não ouviu. Os discípulos encontraram Tomé, disseram: Ó, Jesus esteve conosco. Mas Tomé não acreditou. E ele falou: bem, se eu não vir o sinal na mão, não vir o corte do lado, eu não vou acreditar. Uma semana depois desse episódio, eles estavam reunidos. Dessa vez Tomé estava com eles. E sabe o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa. Jesus chegou e disse: Paz estejam com vocês. E virou especificamente para Tomé e disse: Coloque as mãos na minha ferida. Não seja um homem sem fé, acredite. Ele caiu de joelhos e disse: Meu Senhor, meu Deus. E numa crise de fé, Tomé tem que decidir e agir. Ele sente uma nova, verdadeira e poderosa fé nascer no seu coração. Cristo voltou, ele ressuscitou e Tomé pôde ter esse encontro com Jesus depois daquele momento que ele duvidou da sua ressurreição. Tomé, ele era um discípulo de Jesus, assim como os outros. Ele era um homem corajoso, ele era um homem muito curioso, muito questionador. São boas qualidades, mas neste episódio, você conhece muitas pessoas com o nome de Tomé? Eu não. Eu conheço muito Pedro, eu conheço muito João, eu conheço muito Tiago, Mateus. Por que as pessoas não colocam o nome dos seus filhos de Tomé? Tomé, ele ficou marcado e na hora de repente um pai colocar o nome num filho, eles acabam não colocando por se relacionar a uma pessoa que não acreditou, uma pessoa desconfiada. E a gente não quer levar isso no nome de um filho. E por causa deste episódio, ele ficou conhecido por um homem sem fé. Um homem que desconfiava de tudo. Isso serve, crianças, de uma grande lição pra gente. Ter cuidado com o que a gente fala e com o que a gente faz. Por causa de uma coisa que a gente faz de errado, a gente fica sendo conhecido de uma forma negativa. E nós não queremos isso, não é verdade? Às vezes acontece, por exemplo,
Da gente ir numa loja, da gente ir em algum lugar e a pessoa pedir o nosso documento. Ele olhar ali, ver a nossa foto e saber, não, essa aqui realmente é a Fabrícia. Então ela pede o meu documento, ela olha para mim para ter certeza que sou eu, né? Então precisa desse documento de identificação. Vocês na escola têm a carteirinha de estudante para quando vocês vão em algum lugar e vocês precisam apresentar para mostrar que você é você mesmo. Eu sou realmente quem eu digo que eu sou. Quase todos os dias a gente precisa na nossa vida provar quem nós somos em todos os lugares. Existe muita desconfiança no mundo, as pessoas elas desconfiam umas das outras. Só que quando Jesus ele apareceu para os seus discípulos a primeira vez, que Tomé não estava lá com eles conversaram, ele não acreditou no que os discípulos falaram e não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Hoje em dia, muitas pessoas elas não acreditam que Jesus ressuscitou, porque elas não viram Jesus como os discípulos viram. E elas às vezes querem ver um documento para acreditar que Jesus ressuscitou. Você precisa ter alguma prova de que Jesus morreu e ele ressuscitou? Nós acreditamos pela fé. Nós não podemos ser como Tomé, sem fé, desconfiando de tudo. Nós precisamos crer, nós precisamos exercitar a fé. Nós somos os que não viram Jesus com os olhos naturais, mas cremos por fé que ele morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador. Agora eu te convido a fazer essa oração para a gente encerrar a lição de hoje. Querido Jesus, faça-nos acreditar pela fé que estás ressuscitado e vive no meio de nós. Viemos aqui e nos reunimos em teu nome. Desejamos estar contigo, desejamos te louvar e louvar o teu nome. Amém. Então, o que vocês acharam da história de hoje? Vocês conhecem alguém assim como Tomé? Vocês às vezes desconfiam de tudo? Pois é, então vamos confiar em Jesus, que ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Ele morreu por nós e hoje ele está lá no céu e está no nosso coração pela figura do Espírito Santo. Um grande beijo e continue deixando Jesus entrar na sua casa.